Você, boa tarde, pessoal. Tá, vamos ver se o pessoal tá já. Vocês estão escutando a gente bem? Escutando a Danila bem? Opa, isso. É, eu queria até fazer uma pergunta para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Nós estamos fazendo um teste de horário do webinar, colocando agora os webinars no horário de 5 horas da tarde, horário Brasil. Esse está sendo um horário bom para as pessoas, só, né? Porque o feedback é importante. Antes era logo após o almoço. O pessoal, muitas pessoas falavam que era um horário que o pessoal já estava comendo. Depois, por favor, deixe os comentários no chat, até mesmo para que a gente possa melhorar os nossos horários, né, Danilo? Com certeza. A gente está aqui nos Estados Unidos, é 2 horas da tarde, né? Uhum. Mas aqui a gente que sai correndo pro almoço, né? É, É diferente. é diferente. Mas tudo bem. Bom, ficamos muito felizes, né, Danilo? A gente já está com uma sala cheia aqui. Bacana. Tivemos um ótimo webinar na terça-feira, né? Terça-feira. Uhum. Você quer fazer um wrap-up do webinar? Para que a gente Vamos, possa... vamos fazer um wrap-up para o pessoal. Bom, então na terça-feira, como quem participou já no começo da terça sabe que a gente está com uma série de webinars, né? Serão 5 nessa série, onde a gente está pegando todo o processo de contratação, desde o como se preparar para contratar, até uma possível demissão do funcionário, né? A gente entender todo esse processo. E na terça-feira a gente falou um pouquinho do como se preparar para contratar funcionários nos Estados Unidos. E os principais pontos que a gente tocou foi, a gente conhecer a cultura local, né? Mudar o nosso mindset de como as coisas funcionam no Brasil para como as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos, passando aí para a parte legal, né? Que a gente tem aí, a gente já ouviu no Brasil, a gente conhece a CLT, quem está aqui, ou é funcionário pela CLT ou trata da CLT, e a gente sabe que a CLT nos dá uma série de obrigações trabalhistas, né? Diferente aqui nos Estados Unidos, mas não quer dizer que a gente não tenha nenhuma obrigação legal, mas a gente tem sim que seguir a parte da legislação federal e também observar o que a legislação estadual, aqui cada estado tem a sua legislação, então a gente precisa também observar a legislação de cada estado onde esse funcionário será contratado. E a legislação que vale é aquela que for mais restritiva, né? Aquela que for, se a gente fala de salário, se a legislação federal fala que são 7,25 dólares a hora, e o estado de Massachusetts diz que são 12 dólares mínimo a hora, se você está contratando no estado de Massachusetts, você vai pagar 12 dólares a hora. Bacana falar também sobre a parte das implicações legais, é que existe uma legislação, principalmente na área de discriminação, né? E a gente tem uma comissão, né, que é o EEOC, que está lá no material, que ele faz valer as leis e protege o candidato contra discriminação, seja ela por sexo, religião, cor, né, raça, enfim, estado civil. O candidato pode se sentir ofendido se por acaso ele não for contratado e achar que alguma dessas informações implicaram na não contratação dele. A gente vai falar um pouquinho hoje disso na parte de entrevistas, tá? E a gente falou também sobre as documentações que a gente deve preparar, né? Quer dizer, estar preparado para contratar alguém aqui, então é importante ter a descrição de cargo, com as experiências, as responsabilidades, os objetivos, os resultados esperados. Ter um contrato,
né? A gente não tem a CLT, carteira de trabalho, registro em carteira de trabalho, mas a gente precisa de um contrato entre empregador e empregado, com todas as características, todos os benefícios que foram concordados entre as partes, né? Aqui não tem uma CLT que obriga a gente a dar férias para o funcionário, né? A legislação mesmo diz que a gente não é obrigado a pagar pelas horas não trabalhadas, tá? Mas a gente vai ter que ter isso tudo num contrato. Já que você já falou, Danila, eu Uhum, coloquei um slide mostrando as ok, diferenças, né? Para a gente exatamente, entrar no processo de contratação. exatamente. Fique à vontade. Aí são as diferenças entre o que temos no Brasil Isso, e o e que o que temos nos temos Estados nos Unidos. Estados Unidos, perfeitamente. Outra coisa que nós falamos foi sobre o pacote de benefícios, né, que lá na CLT, a gente, como eu falei, férias, né, são obrigatórias, aqui não é, mas a gente recomenda sempre que se faça uma pesquisa no local onde será contratado o funcionário, dentro do nível de contratação, para ver quais são os benefícios e o salário que o mercado pratica para aquela função. Né? Nós Até mesmo comentamos para você ser competitivo na contratação, né? exatamente para ser competitivo na contratação. Eu ia falar que aqui a economia local é uma economia aquecida, tem o desemprego é baixo e a oferta de emprego, obviamente, mais alta. Então, a gente tem que ser competitivo também dentro desse mercado para poder atrair as pessoas, Os os melhores candidatos, né? funcionários que a gente quer dentro da empresa, os melhores candidatos. E a gente falou também da estratégia de contratação, né? Em cima de tudo isso, a gente pode definir as estratégias e que podem ser ativa ou passiva, né? Que é a gente publicar nos websites, a gente vai falar um pouquinho aí no processo de contratação tem uma parte, a gente pode ir para uma contratação mais ativa, né? Que é a gente buscar os candidatos que nem mesmo estão pensando que eles podem se candidatar para a nossa vaga. Tá? Então, esse Ótimo. foi o resumo da terça-feira. Tá? Pessoal, deixa só um perguntar aqui aos nossos ouvintes. Tem alguma coisa que ficou em aberto da terça-feira? Aqui, por favor, responda no chat. Aqui não é aquela situação que fale agora se cale para sempre, né? Não. Não funciona. Tudo ok. Legal. Então, ótimo. Então vamos lá. Então, vamos Danila, lá. vamos falar sobre o processo básico de contratação. Básico de contrato. Gente, seu processo básico, né? Que a gente tem, né? Partindo do princípio que nós temos a estratégia de contratação definida, né, toda a documentação que eu acabei de comentar pronta, o que a gente vai fazer é divulgar essa vaga, tá? É divulgar essa posição dentro de... Aqui a gente tem inúmeros sites, né, websites de publicação de vagas, que a gente posa pagos e não pagos, né? A gente aqui trabalha bastante tailor-made, né? A gente pode discutir junto com o cliente a melhor estratégia e onde a gente pode publicar a vaga, porque depende do nível, depende da experiência, enfim, do mercado de trabalho do cliente. A gente pode definir junto essa estratégia. Publicou essas vagas, o que a gente vai fazer? O cell hunting, né? A gente vai avaliar os resumês, os currículos, vai avaliar cada candidato para dizer aí, poxa, filtrar dentro dos currículos recebidos ou dentro dos candidatos que a gente buscou, quais têm perfil, quais têm experiência para aquela posição, e aí a gente vai para um approach junto com os candidatos, montando uma agenda de entrevistas. Né? A gente também monta junto com o cliente esse processo, porque o cliente pode dizer, poxa, eu quero uma avaliação técnica desse candidato, se a posição exige. Eu quero que não só o dono da empresa entreviste, mas não só o chefe daquela posição entreviste, mas o dono da empresa, mais uma outra parte, enfim, a gente monta junto esse processo que melhor atenda o cliente e que melhor vai entregar a posição. Então, a gente marca a agenda e a gente prepara um questionário de entrevistas.
né, eu vou falar já já, porque a entrevista é um processo crítico na contratação do funcionário aqui nos Estados Unidos, A principalmente. obtenção de informações sobre o candidato é importante, né? Que é bem nessa linha verde aqui, né, Danilo? Exatamente. E eu já vi casos de pessoas pedirem para mandar foto dentro do currículo, um currículo com foto. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque isso é uma prática normal no Brasil. Muitas vezes eu recebo candidatos brasileiros mandando para Drummond currículos com foto. Tá. E é uma prática normal e aqui não é dessa maneira, correto? Não, geralmente o candidato manda o seu currículo com uma carta de apresentação, né? Ele faz uma carta de apresentação, onde ele vai dizer o interesse dentro daquela vaga e anexa o currículo dele, né? Ok, se mandarem uma foto, tudo bem, mas não é prática. O currículo sempre está lá qual é a função, quais são, geralmente, na primeira parte, aí as principais, o objetivo dele, né, para aquela posição, os skill sets que ele tem, né, as principais competências do perfil dele, e depois o histórico profissional e toda a parte de histórico de graduação, certificação, enfim, treinamentos que esse candidato fez, e alguns colocam referências, né? Porque a gente pode ligar e pedir referências sobre aquele candidato, e outros dizem que podem dar referências se assim a gente solicitar, tá? Sim. Agora, com relação ao aspecto de pedir as informações, a gente tem que ficar muito atento ao fato disso não parecer que possa passar daquele aspecto de necessidade, do aspecto discriminatório, correto? Exatamente. Não, gente, não pode, não precisa pedir foto. Vocês podem conhecer o candidato na entrevista, tá? Tá. Pessoal, se o pessoal não mandou a foto, não peça foto. Pede. Não pede. Não Ficou é claro, isso. pessoal? E você imagina, você manda foto e não chama a pessoa fala, poxa, será que a pessoa não gostou da minha aparência? Será que porque eu sou brasileira? Será que porque eu sou loura? Então, a gente não precisa gerar esse tipo de dúvida, tá? O que interessa é a experiência profissional e os skill sets que esse candidato pode oferecer para a gente, tá? A gente vai falar, eu vou detalhar um pouquinho mais na próxima, que a gente vai falar das entrevistas e aí o que perguntar e o que não perguntar, tá? E importante também que muitas das transações, né, e-mail que você manda ou recebe do candidato, ele tem que ser sempre politicamente correto. Sim. Até mesmo porque o candidato, pelo fato de você estar num ambiente que o mercado de trabalho está aquecido, o próprio candidato faz esse processo seletivo das vagas que ele quer participar. Uhum. Né? Então, muitos dos empreendedores que estão vindo para os Estados Unidos nunca viveram esse tipo de ambiente de negócio. Uhum. Eu lembro que nós ficamos com uma vaga aberta por 18 meses, a gente não conseguia achar um candidato certo. Uhum. Sim, acontece, dependendo né? Sim. Mas dependendo da posição, da expertise que você quer, realmente acaba, o nível dessa vaga, enfim, acaba demorando um pouquinho para a gente achar. Em média, a gente leva de 8 a 14 semanas, é a média, tá? Mas para posições mais gerenciais, geralmente demora mais, para posições de business development demora mais, enfim, Mais são gerentes, executivos mais ele executivos, mais demorado é. Mais operacional, mais rápido.
E é importante a gente entender que nos Estados Unidos, esse passo aqui de avaliação dos resumês, ele é sempre também muito usado também os headhunters. Sim. Que no Brasil tem um pouco, né? Não é agora nos Estados Unidos é bem aprofundado a necessidade de uso de headhunters, né? Para fazer qualquer tipo de colocação, desde uma Exatamente. colocação de chão de fábrica até o CEO. Exatamente. E vamos dar um pouquinho de média de quanto que esse custo esse headhunter costuma acontecer. É um custo lá no mercado para esse tipo de serviço. Onde está esse verdinho? Bom, a depender da posição, o mercado costuma cobrar um FII, né, para buscar, e depois um FII que varia entre 6% a 18% do salário anual fechado com o candidato. Tá? É o que as agências elas geralmente trabalham. Tá? E aí vai depender do nível da posição. Se é uma posição mais operacional, é mais barato, onde a gente pode começar aí na faixa de, se for só para contratação, na faixa aí de $3.500, até uma faixa aí se você for pagar FII, pode chegar aí até $10.000, $12.000 para uma posição mais gerencial, executiva. Tá? Temos uma pergunta aqui. Podemos fazer perguntas sobre pretensão salarial em um processo de obtenção de informações sobre o candidato? Sim, podemos. É uma prática. Eu, pessoalmente, quando faço as entrevistas, ao final da minha entrevista, eu pergunto para o candidato se ele pensou, se ele tem algo em mente de quanto ele quer ganhar, dos benefícios, etc., porque comparo sempre com o cliente, né? Se o cliente diz, não posso pagar mais que $100.000 no ano, e o candidato está pedindo 200, eu vou falar para ele, olha, infelizmente, a gente não consegue cobrir a sua oferta. Você tem interesse, negocia, enfim. Porque senão eu já tiro o candidato da jogada ali mesmo. Falo, olha, eu te agradeço o seu tempo, realmente você tem a experiência que a gente precisa, mas infelizmente o nosso budget é muito menor do que você está pedindo. E abre o budget, olha, $100.000 por ano. Né? Se a pessoa falar, não, eu aceito continuar em cima disso e os benefícios. Ok, então vamos para a próxima etapa do processo de seleção. Mas se não, ali mesmo, eu já deixo claro para o candidato que eu estou tirando ele do processo em função do que a gente não tem, né? O cliente não tem. Que não tem um risco de. Não. E nesse momento você não tem um risco de um aspecto de discriminatório, né? Não, deixando bem claro, né? Olha, infelizmente meu budget é esse. Se você quiser continuar no processo. Danilo, faz uma ponte entre esse momento. Eu já participei de várias entrevistas nos Estados Unidos e algumas no Brasil, mas há muito tempo, né? Mas existe uma diferença entre esse approach na entrevista? Total. Vamos para o próximo slide? Vamos falar um pouquinho de entrevista. Bom, pessoal, a gente no Brasil, o candidato entra na sala, e o que a gente faz? Um monte de pergunta quebra-gelo. Para que sentido? Para o lado pessoal, né? A gente pergunta, oi, de onde você é? Eu sou de São Paulo, que lugar de São Paulo? Eu moro perto da Vila Madalena. Poxa, que legal, eu também sou de lá. Você estudou no colégio tal? Eu estudei. Em que ano? O que você fez? Poxa, que legal, vi aqui que você estudou na FEI. Estudei, que ano? Poxa, você casou? Casei. Você tem filhos? Nossa, que legal, parabéns. Não é assim?
Exatamente. Né? E depois que a gente começa a falar do lado profissional, pessoal, isso aqui é proibido, perigoso e não é bem visto, tá? A gente aqui tem a legislação que a gente falou, né, sobre discriminação, é uma coisa muito forte. O americano também, como cultura, tem os valores de preservar o lado pessoal dele, né? Privacidade, né? A privacidade. Então, e a gente tem que respeitar isso aqui nesse país, né? A gente tem clientes que já várias vezes me perguntaram: poxa, mas eu quero conhecer a pessoa e eu posso perguntar sobre ela? Eu falei: não, contrata primeiro, põe ela lá no teu escritório, aí você vai tomar café com ela todo dia, você vai conhecer o lado pessoal. Mas para o trabalho, não interessa, sabe? Não interessa a religião da pessoa, o time de futebol que ela, que ela torce, a cidade que ela nasceu, o país que ela vem, isso não interessa aqui. E isso sendo um valor, eles protegerem a privacidade, nós protegermos a nossa privacidade, existe uma lei que suporta se a pessoa se sentir ofendida, tá? Que é a lei que a gente comentou na terça-feira. Então, gente, eu coloquei aqui o que é positivo e o que é negativo, exatamente para a gente ir para o lado de. A gente pode perguntar do histórico profissional da pessoa, a gente pode perguntar dos resultados do trabalho, se ela fez algum trabalho voluntário que está lá no currículo dela, sucessos e insucessos que ela teve, que projetos que ela liderou, quantas pessoas na equipe, que resultados ela teve, um projeto que não deu certo, o que ela fez. Né? Tá lá no currículo dela a escolaridade, todos os certificados que ela tem. Perguntar sobre os objetivos profissionais, no médio, no longo prazo, onde ela quer chegar, quais os próximos passos que ela quer dar. Isso tudo a gente pode perguntar, mas não pode perguntar se ela é casada, quantos anos ela tem, quantos filhos essa pessoa tem, se ela pretende ficar grávida ou não, né? E quando, onde que ela mora. Nada, gente, nada, 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 nada do lado pessoal. Até posso simular, dar um exemplo aqui de como eu conduzo as entrevistas, né? Geralmente o candidato não tem, eu falo, olá, né? Boa tarde, tudo bem? Sou a Danila, não tem beijinho, viu, gente? É aperto de mão, não tem Isso é beijinho comum, né, nem pessoal? abraço, Exatamente. né? É aperto de mão, muito formal. E eu começo sempre, né? Oi, Bruno, obrigada por ter se candidatado à nossa vaga. Me conta um pouquinho do porquê nesse momento você se aplicou para essa posição. Me dá o teu histórico aí, um pouquinho dos teus objetivos profissionais, o que que você está buscando. A pessoa vai explicar. Eu geralmente começo até explicando primeiro a vaga, né? O perfil que a gente está buscando, O porquê também né? da vaga, né? É importante. Isso, o porquê da vaga, para onde essa vaga vai, enfim, todo o que a empresa, principalmente, né? Se eu puder abrir quem é a empresa, porque tem casos que a gente não pode abrir, né? Eu posso falar que é uma empresa do ramo automobilístico, né? Ou do ramo contábil, mas eu não posso dizer quem é ela. Posso dizer que é uma empresa internacional, fazendo negócios entre dois países, aqui e a América Latina, mas dependendo da posição e dependendo do que o cliente me fala, eu não posso abrir o nome da empresa. Mas eu apresento a empresa, eu apresento a posição e aí passo para a pessoa dizer sobre o histórico profissional dela. E ela vai contando, conforme ela vai contando, eu vou pondo perguntas do tipo: ah, tá, nesse caso, me conta, me dá um exemplo de um projeto que você foi bem sucedido, onde que você acha que você fez a diferença, né? Me conta um caso que você teve que resolver, enfim, tudo relacionado à parte profissional da pessoa e das ações que ela tomou e do que ela pensa para o futuro profissional dela, tá, gente? Nada Danila, relacionado à parte pessoal. Diga para mim. pergunta aqui. Temos aqui perguntas do Alexandre. Podemos pedir a pretensão salarial antes de abrir o valor da vaga? Sim, eu geralmente
termino a entrevista, ok, Bruno, muito legal a nossa entrevista, deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Qual que é a tua pretensão salarial por ano? Aí o Bruno vai me dizer, $100 mil. Aí eu falo, ok, Bruno, tá dentro do nosso budget, eu gostei da entrevista, você atende a posição aqui, aqui, aqui. O próximo passo, eu sempre explico o processo, né? Quais são os próximos passos, qual é todo o processo de contratação que a gente delimitou, e falo, olha, você vai agora para uma entrevista com o gerente X, quais são as suas melhores disponibilidades, ou se eu não gostei do candidato e ele ainda está no budget, eu agradeço ele e digo, olha, vamos analisar, eu vou compartilhar com o meu cliente essa entrevista e faço um contato com você posterior às decisões que forem tomadas, tá? Mais E uma, depois uma pergunta aqui, Danila, antes da gente passar para o próximo tópico. Uhum. A pessoa pode fazer a pergunta no final, se ela quer falar um pouco dela. Como você faz esse approach? Ou você não faz esse approach? No final, eu não pergunto dela, né? Isso a gente tem todo o lado pessoal. O que eu digo é, olha, eu já fiz todas as perguntas que eu gostaria, estou satisfeita com as respostas que eu tive, não tenho mais nada a te perguntar. Você tem perguntas para mim? Eu sempre abro para perguntas, deixo o candidato, porque às vezes ele quer perguntar, enfim, sobre empresa, sobre o pacote de benefícios, etc. E coloco se ela tem algo que ela queira adicionar à entrevista, algo que ela gostaria de destacar naquele momento. É isso. Eu não faço nenhuma pergunta, me fala um pouco de você, não. Tá? Ótimo. Próximo, então, vamos falar agora sobre momento você fez entrevistas, né? Sim. E aí você tem processo de Posso só proposta. dar um último exemplo, Claro, Bruno? Rapidamente, que aconteceu comigo claro. algumas vezes. E bom, outro dia eu fiz a pergunta para o candidato e falei para o candidato, ele trabalhava já há alguns anos carreira solo, né? E decidiu voltar para o mercado de trabalho. Eu perguntei para ele, né? Poxa, por que você tomou essa decisão? Por que você quer voltar agora para o mercado de trabalho, né? Sendo que você trabalhou, né, para si próprio por esse tempo. E aí a resposta dele virou e falou assim, poxa, porque eu tenho uma filha que ficou doente, né? E eu precisei pagar o tratamento dela. E na época era uma vaga de para attorney, né, para advogado. E ele falou, e aqui nos Estados Unidos, não sei se todos sabem, mas pode fazer propaganda na televisão, né? Se você tem um acidente de carro, o advogado pode te ajudar, eles põem isso na televisão. E aí ele falou, e para fazer propaganda, para fazer advertisement, é muito caro, né? E eu não tenho mais esse budget. Quando ele me falou isso, eu respirei fundo e falei, muito obrigada pela sua resposta, sinto muito, espero que esteja tudo bem e vamos para a próxima pergunta. Então, não entrei em nenhum detalhe, o que a filha tinha, nada. Ok, tá entendido o porquê da tua mudança, ok, e o que você pensa agora? Não entrei em nada na vida pessoal dele. Tá, eu quero dar esse exemplo porque às vezes acontece, Você né, não gente? deu. Lá na minha terra a gente chama de. Você não pegou a linha daquela, né? Ele Não. te deu uma informação pessoal e ali ficou, né? E ali ficou, exatamente. Ok? E agora vamos para a próxima pergunta. Tá? Então, isso pode acontecer, tá, gente? Da pessoa falar da vida pessoal, né? Em algum momento, minha esposa, legal, ok. Minha filha, ok. Ou Né? até fazer uma terapia com você, né? E Vou aí até você, fazer uma terapia. Aí aí você você vai ter ouve, que cortar a pessoa. exatamente, você ouve, ok, e vamos para a próxima pergunta. Né? Não comenta, não pergunta, não aprofunda, pronto. Tá? Então vamos lá. Alguma pergunta, pessoal? É. É assim, esse processo de entrevista, eu sempre levo
como experiência, né? O americano, quando faz negócio de compra e venda, serviço, prestação de serviço, ele faz negócio, depois ele vira amigo. Alguém concorda comigo? Uhum. Pessoal do chat aí. Será que tem alguém dormindo aí? Então, sim, é normal ele te conhecer profissionalmente e o relacionamento do profissional sai para o pessoal. Exatamente. Uhum. E assim começa também o relacionamento de chefe e empregado, empregado, empregador, né? É a mesma que funciona. Então, assim, não é uma coisa muito tem que ser politicamente correto. Né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, assim, e lembrando sempre, né, pessoal, que a gente comentou na terça-feira, da gente ter aquele registro de entrevista, né? Por isso que é importante a gente ter o Sim. job description, a gente ter as nossas perguntas, né, que a gente já sabe o que pode e o que não pode, fez as perguntas, registra, né, o que você ouviu, comparado com aquele candidato com a tua job description, e segue em frente, tá? Então, uma pergunta que é interessante, Danila, e eu vou te interromper, que a pergunta é o seguinte: se a gente vai ter um funcionário part-time, né, que não trabalha as 40 horas, Uhum. você vai ter um horário que vai ser diferente do business, né? Por exemplo, um restaurante você pode trabalhar no sábado, domingo, à noite, de manhã. Nós temos devemos ter alguns clientes que são aqui, que são restaurantes, né? Uhum. E você tem algum tipo de restrição para Tá. aquele horário, horário anterior ou fora do horário, o Aham. que for, né? Uhum. Uhum. Qual que é o seu approach com relação a isso? A minha pergunta é, eu estou lendo aqui, né? Da mesma forma, quando os dias serem trabalhados, se o candidato informa que não trabalha em sábados ou domingos, melhor bem perguntar o porquê, certo? Te interessa o porquê? Se ele diz não trabalho de sábado e domingo, hum? É, Te interessa o porquê ele não trabalha de sábado e domingo? não. Não. Então, por que você vai perguntar por que ele não trabalha de sábado e domingo? O que você pode perguntar para ele é: preciso que você trabalhe de sábado e domingo. Você Ou está eu aberto a preciso de isso? um dia no mês que você trabalhe sábado e domingo, né? Vai ter. Exatamente. Eu preciso de um dia no mês. Você está aberto a isso? Estou. Vamos então criar uma agenda que domingo que você pode. Aí você pode criar um schedule, né? Uma agenda de É. trabalho, enfim, com ele. Mas o porquê ele não trabalha de sábado ou de domingo não nos interessa. É a vida dele. Se ele tem outro emprego, se ele não quer, Se tem né? um problema Se tem um religioso, né? problema religioso, isso não nos interessa. Né? O que a gente vai fazer junto com o candidato é uma forma de que atendam as necessidades profissionais. Né? Se é num restaurante, de vez em quando, um domingo no mês precisa trabalhar, enfim, aí vai ter que negociar com aquele candidato, mas a razão não nos interessa. Ótimo. Isso é importante. Porque existe sim limitações, né? Ou limitações de escola, né? O funcionário está Sim. indo ao trabalho, ou limitações a, a- de horário. Sim, Uhum. né? Nós temos tem mães, por exemplo, que não podem trabalhar no dia X porque a escola das crianças não está de Não tem folga, aula. não tem Uhum. aula, né? É uma absência dos professores para o professor fazer um recesso de treinamento. Né? Uhum. Aí a cidade para porque todos os professores estão fazendo treinamento. Uhum. Só que o business continua. Então, Sim. o processo de relacionamento com o funcionário no final do dia, ele é um pouco tênue. Né? Uhum. Quanto mais você for rígido nesse
nesse processo, a tendência é de que você tenha dificuldades de gerenciar e tenha um grande turnover na sua Exatamente. mão de obra. Esse é um fato cultural também, né, Bruno? Que é o que a gente falou. No Brasil, a gente tem muito mais gente procurando emprego, precisando de trabalho, do que aqui, vamos dizer assim, Sim. né? Então as pessoas se sujeitam e a gente acaba avaliando o funcionário. Poxa, ele faz hora extra, que legal, ele fica aqui, não tem problema. E a gente sabe que lá ele fala, dá um jeito da criança ir para casa, dá um jeito de alguém pegar na escola, vai para casa de um vizinho. A gente sabe, né? Eu trabalhei no Brasil 20 anos na minha carreira. Então a gente sabe como é que são as coisas. Mas aqui é outra história. Aqui as pessoas não moram geralmente perto das famílias, né? Sim. Aqui a gente, né, comentou lá que por lei você não paga hora não trabalhada, então isso vai ser no contrato que você fez com aquele funcionário, ele vai saber se aquele dia que ele não foi trabalhar porque alguma coisa aconteceu, o filho ficou doente, a escola não vai funcionar, ele tem que ficar com o filho, ele sabe que ele não vai ganhar aquele dia, né? E acaba que quem está empregando o funcionário tem que se virar e estar preparado para isso, né? Ter um plano de contingência, ou estar preparado para ir lá substituir, enfim, porque acaba, ou deixar a pessoa trabalhar home office, né? Ter isso, ter essa flexibilidade aqui é muito comum ter essa flexibilidade do home office para várias. Obviamente, um garçom não tem como ele trabalhar home office, né? Sim. Um médico, mas uma área administrativa, uma prestação de serviço, que a pessoa não precisa estar lá pessoalmente, é muito comum ter home office, né? Nas mesmas bases do contrato, né? De trabalho. É importante a gente entender que a flexibilidade depois que você tem um contrato, ela é totalmente possível, né? Uhum, E muito mais fácil do que no Brasil. uhum, Então, tem uma pergunta aqui do Giancarlo, uhum, perguntando com os horários do Ramadã, né? Quando mudam o horário. Isso, uhum. você pode ter um contrato expresso, né? Escrito, ou um contrato verbal. Uhum. Ah, você pode combinar que a pessoa, naqueles horários, ela pode sair para fazer as orações, enfim, se ela é paga por hora, Sim. né? Ela não vai ganhar aquelas horas, mas Eu, você nós, respeita, né? e nós tivemos um caso interessante há uns 6, 7 anos, eu acho que até mais, 8 anos, nós começamos, pelo fato de você ter uma diferença de tempo, nós colocamos no final do fall nos Estados Unidos, nós conversamos com um time americano que a gente precisava de começar o expediente às 6 horas da manhã Uhum, para assumir os clientes do Brasil, que já estariam 9 horas da manhã funcionando. uhum, E a gente sentou na mesa pessoal, a gente vai precisar de abrir o escritório de Boston às 6 horas da manhã. Quem quiser, uhum, né? uhum, Ninguém, todo mundo murmurou e papapá e tal. Aí eu comecei a fazer. Uma uhum, vez e tinha um outro funcionário. Um ano depois a gente fez a mesma pergunta, né? Gente, a gente vai precisar de ter escritório, né, o plantão às 6 horas da manhã. Todo mundo queria fazer. Mas assim, gente, agora vocês, né? Ano Não, anterior a gente vocês ficaram aqui todo mundo de bico, né? Por quê? Porque aquela pessoa chegava 2 horas da tarde, picava a mula, né? Então saía do escritório dando tchauzinho e todo mundo lá trabalhando, né? é, Então é um lado de give and take que sempre uhum, é o benefício dessa flexibilização. Isso é, é um grande vantagem dentro do contrato individual entre a pessoa, o sim, empregador e o empregado, tá? sim, sim. Então, isso é importante. Temos uma pergunta aqui que é muito importante.
temos uma carta de liability para funcionário home office assinar junto ao Employment Agreement. Isso basta para evitar problemas sobre home office? Que problema ele teria de home office? Essa é uma boa pergunta. Né? Ah, Porque para mim o Works contrato... Comp, né? Né? E o Works Comp Liability. Todo mundo conhece o Works Comp Liability, pessoal? Poderíamos responder aqui. Não. Works Comp é uma... Ok. Pegar um fogo, computador e queimar a casa da pessoa. A gente tem que ter seguro, né? Vamos lá, vamos responder a primeira parte do Works Comp. O Works Comp é quando é um seguro que você paga, né? Quando que a gente vai falar sobre o Works Comp? Na próxima... Sobre a carta de liability. Não, mas quando que vai ter o webinar sobre o Works Comp também, vai? Vai na payroll. Na quinta-feira que vem. Na próxima quinta, exatamente. É um seguro, isso. O Works Comp é um seguro que você tem que ter para os seus funcionários, tá? Para qualquer tipo de acidente que ocorra, tá? Pode ser qualquer tipo de acidente, tá? E esse seguro, ele te dá o assegurado da porta de casa até o trabalho, do trabalho até a porta de casa. Bom? Isso aí é seguro, não precisa ter uma carta, né, anexa ao contrato, não. O empregador compra esse seguro para todas as pessoas. Tá? O Works Compensation. Perfeito. Para acidente de trabalho. Então, quem trabalha com construção civil é um seguro muito caro. Muito caro. Quem trabalha em escritório é um seguro bem mais barato, porque o seu risco de algum acidente é pequeno, né? É menor. Tá bom? Vamos lá voltar. É isso mesmo, work compensation. Isso. Essa pergunta da carta de liability é até engraçada, vai ser até interessante que eu vou ter que verificar com o pessoal para a próxima reunião, tá, Alexandre? Se o Works Comp hoje já segura home office. Bom? Eu sei que por lei é da porta, o translado até o trabalho como um todo e a volta do translado. Ok? Mas pode ficar tranquilo aí que nosso time de comunicação vai trazer essa pergunta para o próximo webinar. Tá bom? Mas a pergunta é muito boa. A pergunta aqui tem uma pergunta muito boa também. Se você faz uma modificação dentro do contrato, ele é feito por você vai ter que fazer um amendment naquele contrato? Sim, né, gente? Seja qualquer alteração, se você vai alterar o horário de trabalho por tempo indeterminado, a gente faz um adendo, mas se for uma mudança, por exemplo, pegando horário, né? Uma mudança de horário temporário, igual o Bruno falou, durante o outono, não precisa mudar contrato. As horas de trabalho continuam a mesma, né? É só a hora de você entra e sai que muda. Tá? Obviamente, tudo não te gera nenhum direito indenizatório, mas vai depender se o funcionário vai concordar ou não e o quão motivado ele vai ficar ou não, tá? Com Eu aquela acho muito mudança. menos uma questão de liability, mas uma questão do De bem-estar retenção. do funcionário. De bem-estar e de retenção do funcionário. Tá? Você oferece seguro-saúde, aí de repente você fala, não vamos oferecer mais, tem que ter uma... Seguro-saúde é bem crítico aqui nesse país, viu, gente? E muito caro. E se você oferece, de repente você não oferece mais, né? Pode gerar uma desmotivação e o funcionário fala, não, eu preciso do seguro, então eu vou procurar um outro lugar para trabalhar.
dependendo do tamanho da empresa, é até obrigatório ter o seguro, né? Sim, sim, sim. Então, é importante vocês ficarem confortáveis com esse aspecto. Ótimo. Eu acho que a gente respondeu todos. Alteração das regras quando é feito por adimento contratual. Sim, se for algo permanente, né? Sim. Qualquer tipo de modificação, ela é sempre de bom uso ser documentado. Uhum, exatamente. Exatamente. O momento que você documenta via e-mail, via um documento e você entrega ao seu funcionário, aquilo já cria um binding entre o funcionário e o empregador. Uhum. Bom? Tá bom? Ficou claro, pessoal? Bora lá. Vamos passar para o próximo ponto aqui. Bom, gente, aqui a gente falou um pouquinho da diferença, né? Aqui a básica é que a CLT nos dá uma série de obrigações, né? Coisa que aqui nos Estados Unidos a legislação não te obriga, né? Mas o que vale é o contrato feito entre o empregador e o empregado, né? Esse é o X da questão. Obviamente vão ter aí variações, né? Você vai maior ou menor complexibilidade, enfim, mas o tamanho da empresa, como o Bruno mencionou, mas ou o tipo de mercado, né? Se tem algum risco, uma empresa química, etc. Mas basicamente é isso que a gente tem que seguir. Contrato, a legislação estadual tem que ser observada, tá? E não existe, viu, gente? Aqui você pode outsource, terceirizar o que você quiser dentro da tua operação, né? No que não vai gerar vínculo empregatício. Você vai ter um contrato de trabalho, né, com aquele prestador de serviço que vai fazer aquela função para você dentro da empresa, né? E aí tem toda diferença do que é uma folha de pagamento e do que é um pagamento para um contratado, que é o famoso formulário 1099, né, que a gente vai falar lá no webinar, quando a gente for falar do onboarding do funcionário para dentro da empresa. Tá? Mas essa é a diferença, né? O pessoal pergunta, preciso dar férias? Por lei, não. Veja o mercado, avalie a posição, veja o estado que ele está. Né? Ah, eu preciso pagar quando a pessoa fica doente? Não precisa, mesma resposta. Então é isso que a gente tem que ver o que é diferente, né? E sempre levando em consideração que esse mercado aquecido, enfim, se a gente achar que, eu vou pagar menos, eu vou oferecer menos, né? O funcionário que você quer atrair para dentro da sua organização, tá bom? Ótimo. Pergunta aqui. Então, basicamente, só existe um tipo de contratação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos CLT, estagiários, PJ. Fala um pouquinho dessas. Então, você vai contratar, aqui a gente não tem CLT, né, gente? A gente já falou que é a relação empregado-empregador-contrato. Um estagiário, se ele for remunerado, você tem que ter também uma descriçãozinha de cargo, você tem que ter um contrato de estágio, você vai ter que seguir o quanto que se paga para esse estagiário, né, por hora, não pode exceder as horas, né, que ele tem que estudar também, então também tem que seguir isso, também tem essas restrições. PJ é o que eu acabei de falar, né? Você pode contratar alguém, terceirizar alguém que não vai te ter vínculo empregatício, você vai ter um contrato de prestação de serviço, né, e não de trabalho, tá? Ótimo. Pessoal, dúvidas? Bora lá, vamos tirar as Vamos para dúvidas. frente, as dúvidas e esse formulário, você quer dizer para alguém que é teu estagiário ou que é seu PJ?
Bom, gente, trabalhar com ilegal, né? A gente aqui está falando de trabalhar com todo mundo legal, com permissão de trabalho, né? Com visto. Enfim, você pode sofrer sanções se você entregar alguém que não está legal no país e que não pode trabalhar no país. Você pode Isso, sofrer sanção, isso é tá? importantíssimo, né? Tá, gente? Fique sabendo que se você pega alguém que não tem visto de trabalho, não está autorizado a trabalhar aqui, e você está dando, né, o emprego, você está correndo risco, tá? Você tem o risco civil, Uhum, o risco fiscal, né? Porque muitas vezes sim. a pessoa contrata via 1099. Só que Uhum. a pessoa física Não tem o não. Social Security Number, o CPF daqui, Exatamente. né? E aí como é que ela declara? Aí ela não declara. Aí vai te criar um passivo enorme, porque as agências aí, né, a Receita Federal vai comparar e vai falar, poxa, a Danila pagou para o Bruno $1.000, mas cadê o Bruno? Que eu não estou achando o Bruno. Cadê o Social Security Number dele? Né? E aí ele vai te gerar uma multa. Onde você pôs esse dinheiro, Danila? Para quem que foi essa grana? Né? Você está, será que Exatamente. A gente para nesses escondendo grana detalhes, para não né? declarar imposto? Na semana A que gente vem, vem na terça, né? na terça-feira na parte de payroll, correto? Sim, na terça-feira a gente vai. Eu já estou até aqui ver se eu posso chamar. Dependendo, eu posso trazer aqui mais um para ajudar. Tá, É. deixa eu trazer o Lucas Costa para ele dar um pouquinho. O Lucas, eu conversei com ele. Você quer pôr ele agora? O Lucas vai estar com a gente quinta-feira falando de payroll. Quinta-feira? Ótimo. Uhum. Quinta-feira falando de payroll. Deixa eu ver se eu... Pessoal, quando a gente vai contratar a pessoa, até uma prática normal, as pessoas colocarem no próprio currículo que elas têm permissão de trabalho, tá? Que elas podem trabalhar aqui. Quando você for contratar uma pessoa, quando a gente vai ver lá no webinar na próxima quinta-feira, a pessoa tem que trazer as documentações dela, né? Ela vai ter que trazer lá o RG dela, o CNPJ, o CPF dela, ela vai ter que trazer, tá? A gente vai ter que também checar se essa pessoa é ela mesma, né? A gente vai dar um formulário para ela preencher esses documentos. Então, isso a gente vai pedir quando a gente for contratar a pessoa, com certeza. Né? A gente aqui, até é bom falar aqui do Top Secret, porque essas informações são confidenciais, tá? Informação do funcionário não fica em qualquer lugar. Geralmente fica com o RH ou com uma pessoa de confiança da empresa e não é aberta a todas as pessoas, tá? Às vezes até o próprio chefe daquele funcionário tem que pedir a permissão, tá, de um superior para ter acesso às informações daquele funcionário, porque é informação pessoal. Então, para vocês terem uma ideia, background check, né? Para que a gente faz background check? É comum você pedir, não tem problema nenhum, dependendo da função que você está contratando. Se a pessoa tem algum processo, cometeu algum crime, você pode perguntar isso. Existem ah, empresas que fazem o background check, a gente terceiriza isso. Nós costumamos usar uma empresa e um sistema que quem preenche as informações pessoais é o próprio candidato. A gente nem tem acesso às informações dele. Não sei nem o número do CPF dele aqui, nem o endereço, nada. Ele mesmo preenche, a empresa roda esse background check e só nos envia o relatório sobre a pessoa. E esse relatório é confidencial. A pessoa tem o direito de pedir a informação, você pode mandar, tá? Você pode até deixar claro que se tiver algum problema, dependendo do nível da função, dependendo da responsabilidade, você fala, poxa, essa pessoa vai mexer, vai vender joias aqui para mim. E se ela já teve um antecedente de roubo? Eu não quero. Então você pode deixar claro isso, não tem problema. Mas você não acessa as informações pessoais dela, tá? A gente pode pedir carta de referências, né? Pedir para a pessoa você pode me dar contatos, onde eu posso te pedir uma referência, tudo bem, não tem problema.
exames médicos, né? A gente pode fazer exame médico, pedir para a pessoa, nesse próprio background check, você pode pedir exame contra drogas, contra uso de bebida alcoólica, enfim. Sempre a pessoa está sabendo que ela vai fazer isso e a informação, quando chegar a você, ela tem que ser trabalhada e tem que ser tratada de uma forma confidencial, tá bom? E eu coloquei aqui top secret porque exatamente toda informação pessoal do funcionário tem que ser tratado com muito, muito cuidado, tá? Não passa na mão de todo mundo, não vai para a mão de qualquer um. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma seleção um tempo atrás para um dos nossos clientes, e no dia que os funcionários começaram, eles assinaram as documentações, né? O contrato foi passado antes para eles lerem. A gente vai falar do handbook, né? Das políticas, eles leram, a gente pegou as assinaturas, termos de confidencialidade, tudo foi passado antes para eles lerem. Um dia eles foram lá, assinaram os contratos. Esses contratos a gente colocou cada contrato num envelope, lacrou e guardou, tá? Para não ter que ninguém que a gente não queira que mexesse ou tivesse acesso às informações tivesse. Porque aqui é um assunto delicado, tá? A informação no Brasil a gente dá CPF em qualquer caixa de supermercado, né? Aqui ninguém fala o seu Social Security Number por aí, tá? Isso aí, pessoal. Ficou alguma pergunta? Porque semana que vem temos mais, né? Próxima terça, mesmo horário, no mesmo bate-local. Ok, só respondendo a pergunta do Alexandre. Quinta-feira teremos o Lucas aqui falando sobre payroll, correto, Lucas? Sobre payroll, exatamente. O Lucas processa todos os nossos payrolls dentro do Druon, tem bastante informação para dar, detalhes, para que vocês possam, no momento que vocês contratam, e tem aquela manutenção semanal, 2 em 2 semanas, uma vez por mês, para que a gente tá bom? Bom, pessoal, tem umas perguntinhas que aqui, agora não sei se a gente tem muito tempo, mas a gente pode mandar depois ou responder no próximo webinar. Se eu terceirizar uma posição, por acaso, esse contratado for ilegal, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da empresa que você está contratando, tá? Você pode pedir para que ele mostre o I9 dos funcionários dele. Para que você não tenha nenhum tipo de risco de estar contratando alguém que é ilegal, tá? É claro que estamos fazendo contratações legais, mas, pergunta, a terceirização em posição, ou seja, contratei uma empresa e essa empresa contratou um ilegal, mesma coisa, tá? Vamos lá, tem aqui bastante. Como saber se o candidato tem visto de trabalho, se não podemos solicitar informações pessoais? Olha que última pergunta. No formulário I9, que a gente vai conversar aqui no processo de contratação, né? Processo de exercer, ele pede essas informações. Então, é o formulário que pede, em nome do governo federal. Então, não é você. Você vai ter que dar para as pessoas e essas pessoas vão ter que te entregar. Isso. Quando a gente a gente vai falar no webinar de quinta-feira, do onboard, dos empregados, dos funcionários, exatamente isso. Quando a gente decidiu a contratação, mandou o contrato, quais são os documentos que a gente tem que ter para pôr ele no nosso payroll, na nossa folha de pagamento. E aí a gente vai ter lá, né? O I9, o W4, né? A gente vai ter alguns formulários que a gente precisa preencher para mandar para o governo, enfim, a documentação do funcionário. Exatamente. E a gente também vai pedir, gente, já teve casos da gente fazer contratação, quando eu ligar para o cliente me liga e fala, Danila, eu não pude deixar o fulano trabalhar porque ele não me trouxe
o Social Security Number dele. Não, não pode, ele tem que estar com os documentos na mão. Exatamente. A gente não vai pegar o documento, mas... A gente fez o processo de seleção. Sim, agora, A exatamente. elegibilidade ou não do funcionário vai ser no próximo webinar, onde que a gente vai ficar confortável de que ele tem ou não as documentações necessárias para estar legal na sua empresa. Exatamente. Ficou claro, pessoal? E a Priscila Estela falou que a gente não perguntou. Não respondeu a pergunta dela. Vamos ver qual das perguntas, Priscila. Tem tantas perguntas. Você poderia perguntar novamente? Agora já respondeu. Aqui então tá legal. Ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado novamente. Vejo todos vocês na próxima terça-feira. Tá? Próxima terça-feira nós teremos o webinar com Denis Mendonça e Danila. Correto? Uhum, correto. E quinta-feira, Lucas com a Danila. Sim. E a gente vai terminando por hoje. Espero que vocês tenham um ótimo final de dia e um ótimo final de semana. E a gente se fala na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.